Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique. E mais uma vez, dando seguimento às nossas entrevistas que sempre fazem história aqui de Memórias de Chique Chique, tenho aqui a grata satisfação de entrevistar Marlene Santos da Silva, uma das mais antigas funcionárias do Hospital Julieta Viana. Marlene irá falar um pouco sobre sua infância, sua juventude e, logicamente, sua história no âmbito do Hospital Julieta Viana. Uma boa tarde, minha amiga Marlene. Com muita satisfação eu quero entrevistá-la e já agradeço a sua receptividade aqui em sua residência. Boa tarde, Adilson. Eu aqui agradeço esse cuidado que vocês têm com a gente, viu? Foi um prazer muito grande participar dessa entrevista. Marlene, você há muito tempo trabalha no Hospital Julieta Viana, mas antes de entrar no âmbito do Hospital Julieta Viana, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua infância, falar um pouco sobre os seus familiares, seus pais, no que trabalhavam, o que você estudou na época, onde você morava antes de vir a Chique Chique, que eu tenho conhecimento que você nasceu na cidade de Irecê. Então, eu nasci na cidade de Irecê. Eu e meus irmãos somos 11 filhos. E os meus pais são de Salobro, da família Ferreira de Oliveira. E eles foram agricultores sempre. Aos meus 7 anos, antes nós morávamos em Irecê. E quando eu tinha 7 anos, viemos embora aqui para Chique Chique e fomos morar na rua. A primeira casa que tivemos foi na Rua das Flores, a antiga Rua das Flores, que hoje é Herotides Nogueira, onde eu fiquei ali até aos meus 16 anos, morando naquela rua. Estudei na Escola Batista quando cheguei aqui, que pertence à Igreja Batista de Chique Chique. Foi um tempo muito bom da minha infância, dos meus 7 anos. E com 13 anos eu fui para o Colégio Municipal Cerro do Bonfim. E logo em seguida, na 8ª série, houve aqui em 69, houve um concurso para selecionar algumas meninas para fazer o curso de enfermagem para funcionamento do Hospital Julieta Viana, que na época o doutor Henrique e o deputado Dilson Nogueira tinham um projeto em colocar o hospital para funcionar, que era só um prédio que existia, mas não tinha hospital na cidade. E qualquer atendimento, qualquer coisa que tivesse, doutor Elcio é quem atendia. E nessa seleção, nesse concurso que houve, teve que fazer testes, psicotestes, para conhecer o perfil de cada menina que ia participar. E fomos 8 pessoas escolhidas, 2 homens e 6 mulheres, onde fomos fazer o curso de enfermagem, auxiliar de enfermagem em Juazeiro e Petrolina. Juazeiro a parte clínica e médica, e em Petrolina maternidade. Ficamos lá 6 meses fazendo o curso. E no final de 69, já em dezembro, terminamos o curso e viemos para cá. Foi uma viagem muito boa, uma viagem de vapor, que antigamente não tínhamos ônibus, transporte, então viemos de vapor. As viagens eram através do rio e chegamos aqui, era meia-noite. Foi muito interessante, tudo escuro, não tinha energia na época, porque antigamente a energia tinha que desligar às 9 horas da noite, era o motor que funcionava, não era a energia assim que ficava 24 horas. E muito escuro, mas os nossos familiares estavam na beira do rio nos aguardando e foi muito interessante esse período. E esse vapor, Marlene, quanto tempo era essa viagem? Eu nunca andei de vapor, mas fico assim imaginando o tempo que se gasta aí de viagem dessa região para que você foi e retornou. De Juazeiro para Chique Chique foram 3 dias. Foi interessante, foram 3 dias, mas nós estava todo mundo enturmado, né? E já com a saudade, porque íamos nos separar.
Mas foi muito interessante essa viagem, uma viagem muito boa, inesquecível. Até hoje a gente lembra, eu falo com alguns colegas meus ainda, o Edivaldo e Ana Pereira, e a gente lembra desse período que foi muito interessante nas nossas vidas. Tempo bom esse aí seu. Nessa época você tinha 15 anos. 15 anos. Eu estava achando assim, interessante, porque na época selecionou e não viu, não sei como, eles não viram a idade, não olharam para esse detalhe, né? Quando eu cheguei lá em Juazeiro, o doutor Henrique tomou um susto e disse: menina, o que é que você está fazendo aqui no meio com essa idade? Mas aí eu fiz o curso, graças a Deus foi tudo bem, a gente concluiu e viemos para a luta. Chegando aqui, o hospital ainda estava em projeto, ainda estava em arrumação, pintando e tudo. E nós passamos 5 meses confeccionando as roupas para os pacientes lá no hospital, que não tinha como pagar a costureira, né? Então a dona Erotides Nogueira, que era a dona Tidinha, a mãe do deputado, nos levou para a casa dela, nos ensinou como costurar, que a gente nem sabia como fazer isso. Fazíamos a roupa muito detalhista ela, fazíamos as roupas dos bebês, dos recém-nascidos, da pediatria, das crianças maiores e das mães também, da gestante, a gente teve que confeccionar tudo. Foi um período muito cansativo, muito puxado, mas compensou bastante aquele período de trabalho, de luta para a inauguração e a abertura do Hospital Julieta Viana. Marlene, 15 anos, você era muito jovem, era uma garota. Havia outros candidatos com a mesma idade sua, menor? Sim, provavelmente. Eram mais de 100 inscritos na época. Mas entre esses 8? 8 não, só eu fui a única de 15 anos, fui eu. Os outros já tinham 17, 18, todos já a partir dos 18 anos. Só eu que fui com 15 anos. E seus pais, o que acharam? Eles deram apoio para que você viajasse, seguisse, né, seu caminho e adquirir uma profissão? Sim, no início houve assim aquela dúvida, porque eu tinha que parar com os estudos, né? Porque ainda estava na 7ª série, que é na 8ª série, e ia parar com os estudos. Mas como foi combinado que quando retornasse ia voltar para a escola, voltar aos estudos, então eles aceitaram e me deram maior apoio, graças a Deus. E eu fui, voltei e concluí tudo. Não teve nenhum prejuízo assim escolar? Não, nenhum. Só tive ganhos. Quando você foi, parece aventura. Eu, sinceramente, com 15 anos, eu acho uma tremenda aventura numa época daquela. Pegar um vapor aí, viajar, vários dias de viagem e fazer esse curso. Lógico, ali representava o seu futuro. Mas quando você foi fazer esse curso em Juazeiro, em Petrolina, você já tinha a ciência daquilo que você queria? Era isso que você desejava? Ou era uma aventura, uma tentativa? Vai que eu goste, eu continuo. Vai que eu não gosto, eu sou jovem ainda, posso mudar a minha carreira, a minha profissão. Na verdade, a gente com 15 anos não tem assim uma noção do que é no futuro, do que você quer para o futuro. Hoje você quer uma coisa e amanhã você quer outra. Mas quando eu cheguei lá no hospital, que teve a parte da pediatria, eu me identifiquei muito com a saúde, então eu sabia que ali seria o meu futuro. Eu não ia mudar de profissão depois. Quando vocês retornaram, porque são 8, vocês todos retornaram para Xique-Xique e deram continuidade em algum trabalho aqui na cidade, ou seja, passaram a ser funcionários do Hospital Julieta Viana, ou sei lá, de uma outra instituição de saúde da região? Todos nós já fomos cientes de que voltaríamos para a abertura do hospital. E todos aqui de Xique-Xique, todos moravam aqui, não teve menina selecionada de fora, entendeu? Foram todos daqui. E quando nós voltamos, todos nós começamos a fazer todo o trabalho que era necessário, de montar salas, limpeza do hospital, dos setores. Todos nós fizemos isso juntos, porque nós tínhamos o desejo, o nosso maior desejo era que o hospital funcionasse, entendeu? A gente não tinha hospital na cidade, era muito triste, todo e qualquer problema tinha que ser transferido para a Barra. Então,
quando a gente ficou sabendo que nós teríamos a chance de abrir o hospital, de ajudar na inauguração, de providenciar tudo que fosse necessário para a inauguração do hospital, todos nós entramos com muita garra para resolver esse problema do hospital. Marlene, você ainda lembra de todos esses colegas seus que vieram trabalhar junto com você no hospital naquela época? Ainda tem algum ainda que trabalha no hospital? Conta um pouco da história de algum, que às vezes os nossos inscritos, nossos seguidores ficam com aquela curiosidade de saber quem eram os antigos funcionários do Hospital Julieta Viana. Infelizmente só tem eu aqui em Xique-Xique trabalhando. Todos foram embora. Teve Felizolinda, que era sobrinha da esposa de Dário, que tinha uma loja aqui na cidade. Era Dário, esqueci o nome dele. Dário Santana? Não, era o outro Dário. A esposa dele tinha essa sobrinha que morava com ele, se chamava Felizolinda. Essa foi embora também. Teve Maria Divina Alencar, que é daqui de Xique-Xique também. Mora em Salvador, aposentada, acho que não trabalha mais. Tem Edivaldo Rodrigues. Muitos conhecem o Edivaldo, que era irmão de Vevé, casado com a professora Odete. Ele também foi para Salvador, hoje é aposentado, não trabalha mais. Tem Maria Farias, que era de Presidente Dutra. Depois de um certo tempo, todos tomaram um rumo diferente. Depois do hospital já tá andando com outros funcionários, cada um tomou um rumo diferente. Então aqui em Xique-Xique mesmo só ficou eu, eu acho que só eu, as outras foram embora. Ana Pereira foi embora, todo mundo foi casando e foi viajando, foi, sabe, seguindo o seu rumo. Mas eu ainda tenho contato com Edivaldo e Ana Pereira, ainda tenho contato, falo com eles da época que foi fazer o curso. Depois teve vários colegas que até hoje eu tenho contato, que foi assim, uma turma não só de colegas, mas são amigas e irmãs, que até hoje a gente se fala como se fôssemos irmãs, que a gente nunca se separou. Muito interessante nessa profissão, porque as minhas amigas que eu tenho foi tudo através do hospital, de colegas do hospital. Marlene, fazendo uma conta assim por alto, sem usar o calculador aqui, você já tem mais de 50 anos de Hospital Julieta Viana? 52 anos. 52 anos. 52 anos, Julieta. Quer dizer, eu fui embora, passei um período fora e retornei. Mas se for contar todo esse período, porque até fora eu trabalhei também no Hospital da Cruz Vermelha e foi na saúde. Então, passei 7 anos fora. Mas desses 52 anos do Julieta, foi toda a minha vida dentro do Julieta. Dentro do seu período de trabalho até hoje, você sempre trabalhou na saúde? Você não trabalhou em outra função fora da área? Não, sempre foi na saúde. Sempre no hospital. Nunca trabalhei fora de hospital. Marlene, e com relação ao fato de, na época, antes da inauguração do Hospital Julieta Viana, as pessoas daqui levavam seus pacientes, seus doentes, para o Hospital da Barra. Com a inauguração do Julieta Viana, ocorreu o contrário, ou seja, de pessoas da Barra e até mesmo da região começarem a vir para Xique-Xique, já que aqui já estava sendo até um exemplo, né, de estabelecimento de saúde muito pontual com relação às cirurgias. Sim, com certeza. Eu digo assim que o hospital era o porto seguro do Brasil, porque da nossa Xique-Xique tem pessoas no Brasil todo. E na época veio pessoas de São Paulo, veio de Brasília, de várias capitais, sabe, que moravam fora e tinha dificuldades para fazer as cirurgias. Antigamente não fazia laqueadura em todo mundo, e em Xique-Xique fazia tudo. Fora você tinha que pagar essa cirurgia, para você laquear você tinha que pagar, e aqui a gente fazia tudo sem nenhum custo. O paciente vinha para cá, vinha pessoas da cidade, amigos da pessoa, daquela pessoa, entendeu? Que vinha, morava fora, por exemplo, morava no Rio,
E tinha amigos que precisavam fazer essa cirurgia, não tinha como. Ah, vamos para Xique-Xique, lá você faz. E vinham para cá. Aqui na nossa cidade tinha casas alugadas das outras cidades. Os prefeitos já alugavam as casas para mandar os pacientes para cá para fazer o tratamento. Chegava uma época da gente fazer 18 ou 20 cirurgias diárias. Qualquer cirurgia, não era uma pequena cirurgia, era cirurgia de grande porte, ortopedia. Toda e qualquer cirurgia geral era feito aqui no Hospital Julieta Viana. E sobre o seu trabalho? Você sempre ali na área de auxiliar de enfermagem, ou você exerce outras funções? Outra coisa bastante importante, você trabalhou em várias alas, trabalhou mais com homens, mulheres, idosos, pediatria, ou a parte cirúrgica. Conte um pouco sobre a sua história profissional dentro do Julieta Viana. Veja bem, no Hospital Julieta Viana a gente não tinha como trabalhar só em um setor. Então eu trabalhei em pediatria, sala de parto, enfermarias. Tinha o rodízio, sabe? Fazia em todos os setores, a gente tinha que trabalhar. Depois de um certo tempo é que eles preferiram deixar a gente, uma equipe só para cirurgia, porque cirurgia era uma coisa mais complicada, você tinha que estar acompanhando e às vezes trocava de equipe e a pessoa não conseguia acompanhar os médicos, os cirurgiões, né? Então eles preferiram manter a equipe do centro cirúrgico, mas antes de ir para o centro cirúrgico eu trabalhei em todos os setores do hospital. Aí depois que eu passei a ajudar nas cirurgias, a instrumentar as cirurgias, fiquei só no centro cirúrgico. Por conta disso, que eles preferiam uma equipe que já tivesse experiências nas cirurgias. Ou seja, era uma espécie de funcionário polivalente, que fazia de tudo um pouco. Sim, enfermagem é isso, você tem que trabalhar em todos os setores, né? Não é só de um setor, só da pediatria ou só sala de parto, não. Quando você faz enfermagem, você tem que abranger todas as áreas. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, você tem que saber como lidar, né? E resolver o problema. Marlene, eu vejo algumas colegas, assim, da área de saúde, técnicas, enfermagem, auxiliares, e quando conversa assim praticamente em off, elas falam que sempre tem uma preferência em alguma ala, né? Algumas preferem pediatria, outras já preferem trabalhar com idosos. No seu caso particular, você se dava melhor com alguma dessas alas ou para você não fazia diferença? Eu gostava muito da pediatria. A gente via muita criança, sabe? Às vezes internava e os pais moravam nas ilhas e iam embora, tinha que viajar e a gente cuidava da criança. Então, eu tinha muita, assim, sabe, identificação com a pediatria por conta disso. Que às vezes as crianças ficavam um mês sem ver os pais. Crianças, por exemplo, que foram queimadas, que ficavam o tempo todo no hospital. Não tinha como ficar, os pais não tinham como ficar aqui. Trabalhavam na roça, tinham outros filhos. Então, eles confiavam as crianças no hospital, na pediatria, deixavam com a gente e iam embora. Então, eu me identificava muito com pediatria por conta da necessidade que as crianças tinham da nossa presença, do nosso cuidado, e eu gostava muito de trabalhar na pediatria. Hoje em dia, com essas redes sociais, é muito comum vermos aí em Facebook, YouTube, assim, informações, denúncias de pais, mães de pacientes, de filhos de pacientes, dando conta de que o hospital atendeu mal, que a enfermeira, a técnica auxiliar atendeu mal um paciente, no caso uma criança na pediatria. Como você vê isso? Isso diminuiu, aumentou? Essas redes sociais pioraram o serviço de vocês? Como é que você vê isso? Você particularmente, você teve algum problema com pais de crianças mantidas ali na pediatria? Deixa eu falar para você, nesse período todo que eu trabalho na saúde, eu nunca tive problema nenhum, nem com pai de criança, nem com jovens, nem em sala de parto, nem nas enfermarias masculina ou feminina. Nunca tive problema nenhum. Graças a Deus, sempre tratei bem os pacientes e fui tratada também e respeitada. Nunca me falaram nada, nunca reclamaram de nada até então.
Muito importante, Marlene, muito importante, porque os pais geralmente têm aquela ciumeira, né? Quando deixam um filho na pediatria, ou mesmo um idoso na ala especial deles. E eu acho muito bonito quando um profissional, e de qualquer área, né? Que trabalha de tal forma como se estivesse trabalhando para um filho, para um parente, para uma pessoa que ela ama. E você teve sempre essa dedicação, porque as referências sobre você são exatamente essas que você está me confirmando. Deixa eu falar para você. Antes, quando internava uma criança ou um adulto no hospital, não ficava acompanhante. Não tinha acompanhante. A responsabilidade era da técnica ou da auxiliar que estivesse cuidando do paciente. Hoje não. Hoje você interna uma criança e você tem que acompanhar. Depois que veio essa lei para acompanhar. Mas antes você entregava o seu filho e ia embora. Você só entrava na hora da visita, tantas horas de visita. Você não tinha esse direito que você tem de cuidar do seu filho, de dar o banho, de alimentar. Tudo era auxiliar de enfermagem quem fazia. Então, eu sou desse período da responsabilidade de a mãe me entregar um filho e eu ter que devolver ele com saúde. E não machucado ou sofrido, entendeu? Agora não, graças a Deus, quando veio essa época, essa lei de que os pais teriam que acompanhar os filhos pequenos, tem que ficar dentro do hospital, eu achei uma maravilha. Porque eu passei por isso, a minha primeira filha teve meningite em São Paulo, eu trabalhando no hospital, eu não podia ficar com ela. Entendeu? Foi horrível, foi um período que eu nunca esqueci. Então, cada criança que vinha sem os pais, eu sabia que a responsabilidade era minha, de devolver aquela criança, ou aquele idoso, ou aquela pessoa que estava precisando dos cuidados, entendeu? Saudável e bem. Uma outra pergunta que eu tenho muita vontade de fazer a você é que quando um profissional da saúde está dentro ali do hospital, procurando salvar vidas, ali está o profissional. Como é separar o profissionalismo do emocional como ser humano? Isso é fácil? Vocês conseguem serem frios o suficiente para fazer aquele trabalho? Ou a emoção muitas vezes toma conta? Porque eu fico imaginando a dor de vocês como profissionais quando não conseguem salvar a vida de um paciente. Conte um pouco para nós, Marlene, sobre essa experiência de tantos anos que você tem no hospital. A gente não consegue não viver essas duas emoções, porque quando você vê um paciente perdendo a vida ou em um sofrimento, você se emociona, não tem jeito. E às vezes você tem que segurar uma emoção tão grande que você parece que não é você. É Deus que faz isso com a gente, porque eu já tive que perder uma colega, indo aos poucos, e ter que segurar por conta da família, por conta do médico que estava presente. Eu tinha que dizer, não é assim, vamos, que eu sei que você sabe fazer, você consegue. Infelizmente não deu para conseguir, mas eu não sei como, mas na hora, a gente que trabalha nessa área, às vezes, tem que passar por esse momento. Tem que segurar mesmo a emoção e levar até o fim. Nem que depois você desaba, porque se você desabar na hora, você não faz nada. E tem momentos que, às vezes, você desaba, não tem como. Mas tem situações que você tem que segurar realmente a emoção e só pelo profissionalismo, porque senão você não resolve a situação. No tocante aos médicos que ficam ali diretamente fazendo cirurgias, fazendo de tudo para salvar uma vida. Dentre os médicos com os quais você trabalhou, você tem algum caso assim específico? Não precisa necessariamente falar em nomes de pacientes, mas houve algum momento que você presenciou um médico assim copiosamente chorar, sofrer, a ponto de passar por essa questão emocional de não exercer naquele momento o trabalho consequentemente melhor, posteriormente melhor, a partir de uma perda nas mãos, digamos, entre aspas, dele? Não, até porque, graças a Deus, os cirurgiões e os médicos que eu trabalhei aqui são muito profissionais, muito competentes, eles têm uma experiência assim, muito grande, então é muito difícil, primeiro, alguém falecer no centro cirúrgico, numa cirurgia. É muito difícil, só se for
uma parada cardíaca ou alguma coisa, mas é muito difícil. Então, para presenciar assim, alguém falecendo no centro cirúrgico, não é uma cirurgia, nessas coisas não, porque, graças a Deus, é um setor que tem condição de salvar a vida, então até ali você vai. Às vezes, depois que chega lá fora, pode acontecer o óbito, mas antes não, é muito, graças a Deus, é um setor que nos dá essa segurança, entendeu? De trabalhar, de salvar a vida até o momento que for possível. Então, os médicos que eu trabalhei e que trabalharam comigo são todos muito competentes, sabiam o que estavam fazendo e nunca desabaram, não. Depois, sim, agora durante o período, não. Marlene, durante um período você esteve em São Paulo. Você trabalhou, inclusive, na área da saúde. Conte um pouco sobre aquele momento e também nos conte algo que eu soube recentemente, de que você, paralelamente ao seu trabalho no Hospital Julieta Viana, exercia também trabalho no SAMU. Então conte sobre essas duas experiências na sua vida profissional. Eu trabalhei, eu passei 6 anos em São Paulo. E depois que eu tive a minha primeira filha, eu fui para São Paulo. Chegando lá, eu trabalhava na Cruz Vermelha. E só com crianças. Lá só era o hospital de crianças, cirúrgico, clínico, tudo, mas só de crianças. Graças a Deus, é um hospital muito de um grande suporte, então você não teve assim situações em que você se desesperava, sabe? Lá tem toda uma estrutura que dava segurança para o funcionário trabalhar tranquilo. Depois que eu vim embora, eu voltei para cá, para Xique-Xique, de volta para o hospital, trabalhando no centro cirúrgico. Eu tive a experiência de trabalhar 4 anos no SAMU. O SAMU, sim, me desestruturou, porque é muito sofrimento que a gente vê nos chamados, nas emergências que eles nos chamam. Era uma equipe bem pequena, porque hoje não. Hoje você tem uma enfermeira, tem um motorista, tem a técnica e tal. E quando eu trabalhei, era só o motorista e a técnica. Era muito complicado você pegar casos assim que você não podia fazer nada, de idosos principalmente. O que o idoso sofre, só quem presencia que tem noção do tamanho do sofrimento, porque é muito maltratado, é muito sofrido o que eles passam. Eles passam fome, eles passam sede, eles passam frio e dor sozinhos. É muito triste. Eu nem gosto de lembrar do período que eu trabalhei no SAMU, onde eu convivi com tanto sofrimento de idosos. Marlene, quando você retornou de São Paulo para Xique-Xique, como foi que ocorreu? Foi vontade, foi desejo seu, da família, de retornar para Xique-Xique, saudade da nossa cidade, ou você já tinha enjoado de São Paulo? Não, na época, como eu te falei, a minha filha teve meningite. E era a época que os pais não ficavam com os filhos. E eu não me conformava com aquilo. Eu trabalhava no hospital, mas lei era lei. Não podia ficar, não podia ter exceção porque era funcionário ficar no hospital. E aí eu digo, vou embora, porque eu tenho certeza que se fosse na minha cidade, eu ficaria. Eu sendo funcionária do hospital, eu ficaria dentro do hospital com a minha filha. E aí eu quis ir embora e o meu marido teve que entender e viu o sofrimento que foi a gente deixar a nossa filha na mão dos outros. Então ele entendeu e viemos embora. Um momento muito difícil mesmo. Marlene, o Hospital Julieta Viana, durante muitos anos, uma grande referência de saúde, não só na região, como também para a Bahia e para o Brasil. Porque mesmo em São Paulo, que é o meu estado, já se falava no Hospital Julieta Viana de Xique-Xique. Meus pais são daqui da região e já ouvia falar no Hospital Julieta Viana como uma grande referência da área de saúde. Depois o Hospital Julieta Viana passou por enormes dificuldades, de todos os tipos, sobretudo econômicos, chegando a determinado momento a praticamente fechar as portas.
Tanto que em um determinado dia, um sábado, eu concedendo entrevista na rádio FM Chique Chique, o hospital estava fechado. Apenas um guarda, um vigia, para não permitir que entrasse ninguém, já que não havia médicos, não havia como atender. Foi um período nebuloso, um período de muito sofrimento e que deixou a população de Chique Chique desesperada, porque qualquer problema de saúde que tivéssemos naquele período, tínhamos que sair da cidade e para Irecê, ir para Barra, enfim, era uma distância. Fale um pouco sobre esse período. Certamente você enfrentou esse momento e é um momento triste, a gente sabe, mas isso faz parte da história. A história é que ela é contida de momentos de alegria, de momentos de muitas felicidades, mas momentos também tristes. E você, logicamente, não ficou livre desses momentos. Conte um pouco para nós. Foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque o hospital teve 2 períodos sofridos. Eu digo sofrido porque eu estava lá dentro e vi como foi difícil manter o hospital funcionando. Como o doutor Renan fez com o Julieta, 6 meses sem o funcionário ter 1 centavo, inclusive ele, de pagamento. 6 meses que o SUS na época não repassou a verba nenhuma. Foi mudança de governo e teve problemas lá, então a gente ficou 6 meses sem receber. Muitos funcionários foram embora, desistiram, saíram e tal. E a gente via ali, e não faltava paciente. Tinha paciente, a gente fazia campanha, pedia alimentos, pedia roupa, pedia alimento até em Irecê. Nós íamos para Irecê pedir alimento, pedir medicação, pedir alguma coisa para o hospital. E foram 6 meses sem 1 centavo e 6 meses o hospital funcionando, para você ter ideia. O doutor Renan ali foi um suporte naquele hospital. A gente dizia assim, mesmo que a gente não encontre com o doutor Renan, mas a gente sabe que ele está ali naquele canto, está lá no consultório, ele estava lá diariamente. Não era dizer, eu não recebi, hoje eu não vou. Não. E ele chamava, a gente e falava, a gente vai continuar sem dinheiro, vocês vão continuar trabalhando? Vamos, doutor. A gente vai continuar trabalhando, vai ver até onde a gente vai conseguir levar isso. Aí depois de 6 meses, no 7º mês foi que saiu o pagamento, que foi assim, uma alegria para todos os funcionários. E os que tinham ido embora, não encontraram nada para fazer, voltaram e ele aceitou de volta. Aí teve esse 2º período, infelizmente foi mais político, né? Que o hospital passou, sofreu as consequências e interessante, sem dinheiro também, sem ajuda nenhuma, sem ter como pagar médico. Na época era Michel e Guilherme. Era até engraçado. Eu chamava um médico, ficava 3 meses cuidando dos pacientes, não tinha dinheiro para pagar, ele ia embora. Eles chamavam outro, não podia fechar o hospital. Eu sei que conseguiu, a gente recebia o dinheiro todo mês e foi fazendo assim e ficou sem médico, mas não ficou sem funcionar o hospital. Mesmo sem médico, cirurgião, que não tinha como pagar cirurgião, não tinha como comprar equipamentos, medicação e anestésicos e tudo, mas o hospital funcionava, né? A parte clínica, a parte médica ali de enfermaria, o hospital funcionava. E foi difícil. Teve período mesmo, teve dias que não tinha médico, mas na semana seguinte eles conseguiam um. Levava o pessoal para atender. Não sei como, mas eles conseguiam. E aí, graças a Deus, a gente venceu tudo isso. Eu até brinco assim, às vezes, né? Nossa, o Julieta tem um balança, mas não cai. Porque já passou por muitos períodos difíceis, muito difíceis. Mas até hoje está funcionando e vai continuar, com a graça de Deus. Uma das coisas mais bacanas que eu conheço do Julieta Viana, até porque quem já me falou sobre isso não foram só pessoas daqui de Chique Chique, mas pessoas de outros municípios, que o atendimento do Julieta Viana, ele independe de questões políticas. Lá não se olha se o paciente vota no candidato A ou candidato B. E eu já ouvi isso até de adversários políticos, né, dos fundadores, digamos assim, do Hospital Julieta Viana. Mas, queiramos ou não, a história mostra
que o hospital passou por toda essa situação de penúria devido a uma perseguição política local. Infelizmente é fato e não tem como passar uma borracha nessa parte da história de Xique-Xique. Você já tem uma idade, uma experiência, uma pessoa muito conhecida e bem determinada no que fala. Essa entrevista, Marlene, deixa isso muito evidente. Mas se você tivesse que dar hoje uma orientação, que quando se fala em conselho, algumas pessoas se irritam. Mas digamos uma orientação. Qual orientação você daria hoje para quaisquer pessoas que entrarem na vida pública? Serem candidatos a prefeito, a vereadores, a deputados, quando o assunto for saúde pública. A saúde pública que deve ser feita para todas as pessoas, independente da raça, independente da religião, independente da ideologia política. Qual orientação, Marlene, você daria para essas pessoas? Então, eu sempre falo assim com as colegas, quando é fulano, eu digo, gente, aqui nós temos um paciente, não importa que é parente, não importa que é de lado A ou lado B, aqui é um paciente e vamos cuidar de todos de igual modo. Eu acho muito triste um político assumir uma prefeitura e esquecer da saúde, esquecer de um hospital onde salva vidas, independente de que raça, de que lado se é lado direito ou se é esquerdo. Eu acho muito triste, porque eu acompanhei o hospital nessa época que não teve o apoio e vi como sofreu a população. Não foi o lado A que machucou o lado B, mas foi a população que sofreu. Então, o que eu poderia pedir, eu não posso nem dizer assim, né? Eu posso pedir. Eu sei que tem muita gente que pode ter planos de saúde, que pode se cuidar, que pode comprar medicação. Mas temos muito mais carente, que não tem plano de saúde, que não tem dinheiro nem para comprar medicação. Às vezes vê um filho com febre, às vezes vê o filho sentindo uma dor, e não tem condição nenhuma de comprar medicação, e vai para o hospital, chega lá, não encontra medicação. Eu acho que é o maior desespero de uma mãe ou de um pai é ver um filho sentindo uma dor e não ter como aliviar aquela dor, não ter como comprar uma medicação. Então, olhem para o próximo, tenham mais cuidado, assim, mais carinho nesse lado de manter o hospital funcionando, de manter os médicos cuidando, porque é a melhor coisa que um político pode fazer pela população é a saúde, que é tão precária no nosso país. Você acha que isso ainda pode se repetir em Xique-Xique, uma situação tão grotesca como essa que aconteceu na nossa cidade, Marlene? Nossa, eu espero em Deus que eu nunca mais veja o que eu vi no hospital. Sabe, de não ter uma dipirona para dar um paciente. Eu espero em Deus que o pessoal que tem condição, o político que vai para a prefeitura, que tenha amor ao próximo, que pense nisso com carinho, porque é muito doído isso. Eu espero que não aconteça mais nunca, certo? Faltar uma medicação dentro de um hospital para cuidar, para sanar uma febre ou uma dor de um paciente. Marlene, nós já estamos aqui chegando no final da nossa entrevista, essa maravilhosa entrevista, que eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua receptividade aqui em sua residência, atendendo a todas as nossas perguntas. E queria saber de você, qual foi a sua reação ao saber que a vereadora Laura apresentou recentemente proposta para que você tenha a concessão do título de cidadã xique-xiquense, você que é natural da cidade de Irecê? Então, foi uma grande surpresa quando ela me disse que ela ia fazer essa entrevista comigo para receber o título de cidadã xique-xiquense, que foi através de Michel, a quem eu sou muito grata,
do secretário de saúde, Dr. Michel. Sou muito grata pelo cuidado, pelo carinho que ele sempre teve comigo, desde essa época de que o hospital estava sem condição de contratar médicos e tal. Ele sempre me tratou com carinho, sempre me respeitou. Então, eu fiquei muito grata, tanto para ele como Laura, de ter levado o projeto dele e ter me chamado. Para encerrar, uma última pergunta, que esta é uma marca que ficou triste para Xique-Xique, para a região, para a saúde, que foi a partida de Dr. Renan. Você trabalhando há tantos anos com o Dr. Renan, com tantos outros médicos, o que representou, Marlene, a partida de Dr. Renan? Para você, para os familiares, para os amigos, para os seus colegas de trabalho ali no dia a dia com o Dr. Renan. Dr. Renan, não só o Dr. Renan, mas os outros colegas também. Foi uma história, foi uma vida que a gente teve juntos. Imagine você, desde 70 que a gente trabalha juntos, que a gente está junto, que a gente se conhece. Foi um amigo, foi um irmão, foi um colega, foi um médico da família, foi, sabe, tudo. Perder o Dr. Renan foi perder uma pessoa da família para mim. Então, era amigo, era irmão, era diretor, era o médico, era tudo para mim, Dr. Renan. Eu digo assim, na minha vida parece que foi tudo precoce. Eu comecei cedo, fiquei com 18 anos, formei minha família, com 25 anos fiquei viúva, 49 anos me aposentei por tempo de serviço. Então tudo foi assim, fui perdendo minhas colegas, muitos foram embora, outros faleceram, e cada um tem uma história na minha vida, e guardo todos com muito carinho e muita saudade que eu tenho de todos eles. E com certeza essa história sua, ela não se resumiria apenas, logicamente, numa entrevista. Seria necessário um livro, talvez numa primeira, segunda, terceira edição, porque você tem muita história para contar de vida particular e também de vida profissional. Marlene, eu fico muito feliz com esta entrevista e peço perdão a você e aos nossos inscritos, aos nossos seguidores da página e canal Memórias de Xique-Xique, se porventura eu não tenha feito alguma pergunta, eu tenha deixado de lhe fazer alguma pergunta. Deixo então aqui essas considerações finais para que você fale qualquer assunto, qualquer situação sobre a qual eu não fiz referência aqui. Então fique à vontade para você falar algo que de repente eu não falei e que você acha indispensável salientar. Não, eu só tenho mesmo que agradecer a você por essa paciência e esse tempo seu de ficar aqui me ouvindo. Que não foi nada fácil, né? Você passar uma tarde me ouvindo, mas foi muito grato para mim, sabe? Fiquei muito feliz em participar com você dessa entrevista, viu? Muito grato. E dizer aos meus colegas que eu adoro todos eles. É a família que eu construí dentro do Julieta e que levarei para sempre comigo, onde eu for, onde eu estiver. Sempre tem recordações da família Julieta. Eu agradeço, Marlene, e peço a Deus que você continue trabalhando bastante, com muita saúde, vivendo de forma tão digna, tão profissional, na área que você escolheu, na área da saúde. E aos nossos seguidores, inscritos na página, no canal Memórias de Xique-Xique, continuem assistindo os nossos vídeos, as nossas histórias contadas através de entrevistas, os nossos documentários. Compartilhem essa história maravilhosa contada aqui por nossa amiga Marlene. Página e canal Memórias de Xique-Xique, eternizando a nossa história.